Apóstolo, eu soube que o senhor passou por uma luta muito grande há cerca de 2 anos atrás. Quer compartilhar com a gente acerca dessas batalhas? E pegando esse gancho, você tem a dizer, diante de um evangelho triunfalista, os homens de Deus passam por lutas? Bom, eu agradeço a oportunidade dessa pergunta surgir aqui nessa entrevista, né? Porque, de fato, nós estamos passando por um momento em que o meio teológico, principalmente dentro do segmento evangélico, tem estado contaminado de uma linha teológica, de uma prática teológica que não encontra respaldo bíblico. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Aliás, eu acho que quase todo personagem bíblico, ele passa exatamente por essa exposição da não existência de um triunfalismo. Nós vemos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. A sua história foi marcada por grandes desastres que ele teve. Desastres até como rei, já era rei, quando ele vai entrar na rota de um adultério, na rota de um filho fora do casamento, na rota de um planejamento de um assassinato de um dos seus homens de confiança do exército, um desastre familiar, né? Ele não tem um bom perfil de pai para nós usarmos Davi como exemplo. No entanto, foi um homem que Deus o elevou à condição de ser segundo o coração dele. Mas ele não tem uma história triunfalista. Nós vamos ver naquele a quem Jesus sinalizou como sendo o primeiro pastor depois da ressurreição de Jesus, que foi o apóstolo Pedro, um homem com marcas claras durante o seu discipulado de que ele era um homem de qualidades que, na realidade, levariam qualquer um de nós a não o escolhermos como o primeiro pastor, né? Depois de Jesus, mas na realidade foi escolhido por Jesus. Jesus vai aparecer lá no Mar da Galileia, quando os discípulos já estavam praticamente quase que desistindo, né? Do que fazer, como obedecer aquela ordem do mestre, se ele não está mais conosco, ele se foi. E aí Jesus aparece, Jesus então... Na realidade, essa proposta triunfalista não é uma proposta bíblica, mas às vezes parece que um homem de Deus não pode ter os seus momentos difíceis ou passar por suas lutas, provas, batalhas, ou até mesmo pelo próprio pecado. Aliás, eu me lembro de um estudo que certa vez eu fiz e de uma frase muito interessante que eu guardei e nunca mais me esqueci. O exército de Cristo, que somos nós, a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, é o único exército que nós vemos que deixa um soldado ferido, abandonado, largado no campo de batalha. Deixamos para trás. Na verdade, nenhum exército deixa um soldado ferido para trás. É até, muitas vezes, estratégico em momentos de guerra, o exército ferir, um exército inimigo ferir o outro e não matar, porque um soldado ferido vai paralisar provavelmente mais uns 2 soldados, alguém para carregar as armas desse soldado ferido e outro para carregar o próprio soldado ferido. Então, estrategicamente, é melhor você ferir do que necessariamente matar imediatamente. Então, nós temos uma igreja que está sendo formada do ponto de vista teológico de maneira equivocada, porque cria-se a ideia de que esses homens precisam ser perfeitos, porque se prega um evangelho triunfalista. E aí, quando ele revela que não é, quando mostra que não é, cria-se uma frustração muito grande naqueles que seguem aquele líder. E eu passei realmente por muitas batalhas e muitas provas. Há cerca de 2 anos atrás, como você mencionou, de fato, eu tive um problema que não tinha sentido ainda, que é a perda de alguém muito íntimo, muito próximo, que foi a perda do meu pai. E eu, como filho primogênito, quando se perde o pai, o primogênito se vê numa responsabilidade que é natural por parte dos irmãos. Eu tenho mais 3 irmãos, então é natural que os irmãos passem a olhar para você como aquele que vai dar às vezes aquela orientação, aquela palavra, aquela direção, algo que na realidade já era comum na minha estrutura familiar, né? Os meus irmãos já olhavam sempre para mim, sempre olharam para mim dessa forma. Então a perda do meu pai, que até então eu tinha o meu pai, então eu estava ali, mas meu pai estava presente, mas a perda dele foi um vácuo que se criou.
naquele momento. E aí vem o primeiro episódio que eu tenho que passar, que é o do luto paterno. O do luto, a perda de alguém que faz diferença, de fato, na sua vida. No caso, fez diferença, de fato, na minha vida, na minha orientação, na minha criação, na minha história, enquanto ser, enquanto pessoa. A figura do pai tem essa responsabilidade. E eu, então, tive as minhas dores profundas e tive que curtir um luto que eu ainda não tinha passado antes na minha vida. Então, a perda do meu pai foi uma experiência muito forte que eu passei, mesmo sendo um homem experiente, um homem com a experiência de viver as propostas de Deus, o projeto de Deus, mas isso foi algo impactante que eu tive que passar. O que não foi diferente de Josué e do povo de Israel quando perdeu Moisés. Então ali estava Josué quase que numa condição de filho também, que foi de um discípulo muito próximo de Moisés por 40 anos e que de repente Moisés, na ausência dele, na sua morte, ele tem que assumir uma responsabilidade. E o luto judaico mostra que depois de 30 dias, quando ele continuava ainda chorando, como diz o último capítulo ali de Deuteronômio, Josué, deveria ter levantado seguido, e Josué ainda estava chorando. Quando começa o livro de Josué, é justamente Deus chamando a atenção dele. Ei, ponte de pé, Moisés está morto. Ou seja, aquele período que é difícil passar, Josué estava prolongando aquele luto. E comigo parecia que estava acontecendo a mesma coisa, porque a perda dessa pessoa próxima, que é um referencial de vida para você, é uma experiência muito difícil. E eu passei por essa experiência cerca de 2 meses atrás. Depois veio um golpe financeiro, aí veio uma luta na área financeira, batalha na área financeira. Me preparava para voltar a Israel com um grupo de cerca de 30 pessoas quando veio a pandemia. E aí esses valores que tinham sido pagos para serem enviados para a agência de Israel, eu não pude enviar porque tudo fechou. Não tinha mais voo, não tinha como mais fazer reserva aérea, nem se pagar hotel, A pandemia fechou tudo parou. E aí houve uma preocupação que foi a desproporção da desvalorização do real em comparação ao dólar, porque todas as viagens internacionais são todas elas pagas em dólar, tudo é em dólar. E aí houve um desequilíbrio, e nesse desequilíbrio, então eu faço um investimento numa empresa com certa expressão, nome já no mercado, para resguardar o dinheiro em real que as pessoas tinham pago em comparação ao dólar. E aí tranquilizei, fomos esperando, o tempo foi passando para que a viagem acontecesse, mas a situação não melhorava. Quando chegou no final de 2022, achando que o cenário mudaria para 2023 com relação à pandemia, mas no caso de Israel não mudaria ainda, porque Israel entra em alguns pequenos conflitos logo depois, mas depois a guerra, que a gente sabe aí que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, essa possibilidade da viagem acontecer em 2023 fez eu entrar em contato com a agência do investimento financeiro e a agência, então, não dava retorno nenhum. E aí, quando me aprofundei para encontrar a empresa, era uma empresa do estado do Paraná, soube que a empresa havia falido na pandemia, que aconteceu com outras também. Mas isso me colocou numa condição muito difícil. Então eu passei por essa fase toda, foi uma fase difícil, tudo isso foi junto. Tudo isso não aconteceu, Miguel, de forma separada. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estava curtindo o luto do meu pai, veio a notícia da falência da empresa e da perca, desses valores que não eram valores pequenos, e isso tudo acontecendo quando eu sou atacado pelo cachorro, um pastor alemão da minha filha, que travo com ele uma luta de uns 5 minutos, ele agarrado na altura da minha mão e do meu pulso aqui, foram 18 perfurações, tenho dificuldade ainda, sinto dores ainda, Olha que isso já vai aí para quase 2 anos, E ainda sinto as dores ainda. E essa fase foi outra fase difícil, porque eu tive que ser internado em função de todo o processo infeccioso, dos cortes profundos que aconteceram. Tive que levar vários pontos, que não acontece geralmente em mordedura de cachorro ou de cão, mas o processo aqui foi muito diferente, Foi bem traumático, e isso me gerou um processo de recuperação também prolongado. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo.
E aí, nesse processo que eu estou passando, eu vou fazer alguns exames de rotina e aí acabo sendo diagnosticado com um câncer. E o exame revela células cancerígenas já bem avançadas, bem agressivas. Numa escala de 1 a 5, que o exame mede, o meu já estava no nível 4. Então, eu precisei correr nesse processo, fui ajudado por amigos, médicos, pastores que me ajudaram não só no ponto de vista financeiro, devido à crise até mesmo que eu estava passando, mas também conseguindo um especialista, um cirurgião para passar por todo aquele processo. Tudo isto, Miguel, acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso gerou um deslocamento de tensão nervosa que me produziu uma fascite plantar, que é uma inflamação na sola dos pés. E eu passei a ter dificuldades de calçar e de pisar no chão, de caminhar. E esse processo é um processo que ainda perdura. Eu ainda, ontem mesmo, eu acabei de vir do especialista, do médico, né? E talvez haja necessidade de um procedimento cirúrgico nos 2 pés. Que isso está ligado a uma extensão que se cria, né? No osso do calcanhar. Enfim, essas lutas todas e mais outras que nem dá tempo aqui de nós narrarmos, foram lutas que eu passei há cerca de 2 anos atrás. Na verdade, elas ficaram entre 2 e 1 ano e meio, mais ou menos, um período de 6 meses a 8 meses, mais ou menos, o período dessas lutas todas sendo travadas, e isso foi muito difícil para mim. Mas graças a Deus que tudo está sendo superado, né? O câncer, eu passei por uma cirurgia curativa, então não há mais presença de nenhuma célula cancerígena nos órgãos, no entorno do lugar onde houve o câncer. Fica até uma palavra aqui para os homens: o meu câncer foi um câncer de próstata, que é o câncer que mais ataca os homens, né? No Brasil, no mundo, aliás, mas ainda é um câncer que, se ele for diagnosticado no início, mesmo o meu sendo agressivo e foi diagnosticado no início, que eu faço exames, fazia, né? A cada 3 meses, período de 3 meses, mas isso me levou a passar por uma cirurgia curativa. A expressão cirurgia curativa, ela só é dita no meio médico quando, de fato, os exames comprovam que não há mais a presença de células cancerígenas. E há muitos homens que ainda têm muitas dificuldades de submeterem aos exames, né, que são os exames rotineiros, que vão diagnosticar de forma precoce, inicial, e aí há um outro tipo de tratamento, né, que não gera as complexidades, como no meu caso, não precisei passar por quimioterapia, nem por radioterapia, que são os tratamentos mais conclusivos para quem, na verdade, é diagnosticado de forma mais atrasada, né? Mas graças a Deus as coisas todas foram equilibradas, sanadas, e eu louvo muito a Deus por isso. Mesmo as coisas que ainda estão pendentes, elas estão sendo cuidadas, tratadas, mas aquele momento foi um momento muito difícil, de fato, para mim. Mas louvo a Deus pela misericórdia dele que me alcançou.